Uma nova inteligência artificial de Singapura acaba de mudar a corrida da IA. E se a próxima grande inteligência artificial não viesse dos Estados Unidos? E se ela também não viesse da China? Um país minúsculo acaba de lançar um modelo completamente novo. Ele é gratuito, consegue programar e está tentando alcançar os melhores modelos do mundo. E quase ninguém está falando sobre ele ainda. Ao final deste vídeo, você provavelmente desejará ter descoberto essa ferramenta antes. Eu sou o avatar digital de Julian Gold, e meu trabalho é ajudar você a realmente aprender e utilizar ferramentas de inteligência artificial no seu trabalho de verdade. Não apenas assistir a demonstrações e depois esquecer tudo. Hoje, quero mostrar um modelo chamado Agnes. Ele vem de Singapura, acaba de ser lançado, e vou mostrar exatamente para que tenho utilizado essa ferramenta, incluindo algumas coisas que construí para o AI Profit Boardroom e que acredito que você vai querer conhecer. Continue comigo, porque existe uma parte, perto do final, que mudou completamente a forma como penso sobre ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Vamos começar de maneira simples. O que é Agnes? Agnes é um modelo de inteligência artificial criado por uma empresa chamada Sapiens AI. E aqui está a parte interessante. A Sapiens AI está sediada em Singapura. Na verdade, ela é uma empresa de modelos de inteligência artificial criada dentro do próprio país. Durante algum tempo, a grande corrida da IA pareceu uma disputa entre apenas dois participantes. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a China, e era só isso. Mas agora Agnes surge como um terceiro nome nessa disputa. E ela não é apenas um brinquedo. Singapura possui até mesmo um plano nacional para se tornar uma construtora de inteligência artificial, e não apenas uma usuária dessa tecnologia. Agnes é uma prova de que esse plano é real, e a equipe não criou apenas um modelo de texto. Ela desenvolveu modelos para textos, imagens e vídeos desde o início. É isso que as pessoas querem dizer quando utilizam a palavra multimodal. Uma família de modelos capaz de trabalhar com palavras, imagens e vídeos. Agora veja o que acabou de acontecer e por que estou produzindo este vídeo hoje. Agnes lançou um modelo completamente novo chamado Agnes 2.5 Flash. E, junto com ele, a empresa lançou uma segunda ferramenta chamada Agnes Code. Agnes Code é um aplicativo para computador. Você abre o aplicativo, escreve em linguagem natural aquilo que deseja e ele realiza o trabalho diretamente dentro do seu projeto real. Ele lê seus arquivos, escreve em vários arquivos ao mesmo tempo, executa comandos e verifica o próprio trabalho. E aqui está a parte impressionante, o Agnes 2.5 Flash é gratuito, e não estou falando de uma versão gratuita reduzida, é o modelo completo, sem limite para a quantidade de vezes que você pode utilizá-lo. Também existe um modelo maior chegando, chamado Agnes 2.5 Pro, desenvolvido para trabalhos realmente pesados e com o objetivo de competir no topo do mercado. Mas o modelo Flash já está disponível e você pode experimentá-lo agora mesmo. Então, o que o Agnes 2.5 Flash realmente consegue fazer? Ele foi desenvolvido para programação e para aquilo que as pessoas chamam de trabalho agêntico. Agêntico significa apenas que a inteligência artificial não fica esperando que você explique e acompanhe cada uma das etapas. Você entrega um objetivo e ela planeja os passos, executa o trabalho e verifica o resultado por conta própria. A versão anterior do modelo Flash já possuía mais de 500 mil desenvolvedores utilizando a ferramenta. E as pessoas diziam que ela era muito boa para trabalhos reais de programação. Essa nova versão melhora ainda mais esse desempenho. Ela é boa para criar páginas para a internet, corrigir erros e desenvolver pequenas ferramentas a partir de um único prompt. Você envia um prompt e recebe algo funcional como resultado. Agora, deixe-me mostrar a primeira coisa que fiz com ela. Eu queria criar uma página de apresentação simples para o AI Profit Boardroom. Então, abri o Agnes Code e descrevi em palavras comuns aquilo que desejava. Eu disse, crie para mim uma página que explique as sessões de orientação ao vivo que realizamos todas as semanas, os tutoriais diários de inteligência artificial, as bibliotecas de prompts e os sistemas de automação, o mapa de membros e as ferramentas de IA disponíveis dentro da plataforma. E então ele começou a trabalhar. Leu o projeto, criou os arquivos e montou toda a página. Criou uma seção para cada parte, tudo a partir daquela única descrição. Esse é o tipo de trabalho que eu normalmente entregaria para outra pessoa e depois esperaria vários dias para receber. Aqui, utilizei apenas um prompt em linguagem natural para o AI Profit Boardroom e já estava olhando para uma primeira versão que poderia ajustar a partir dali. Agora vamos falar sobre os números, porque é aqui que a situação começa a ficar interessante. E também é aqui que quero que você analise tudo com cuidado. A Agnes divulgou alguns resultados de benchmarks. Benchmarks são apenas testes utilizados para medir o desempenho de um modelo em atividades como corrigir códigos reais. Um desses testes é chamado esse WE-Bench Verified. O modelo Pro, que é o modelo maior da empresa, alcançou aproximadamente 82,7 pontos. Em um teste de programação multilingüe, ele alcançou aproximadamente 78,7 pontos. Para você ter uma ideia, esses números estão muito próximos dos resultados alcançados por alguns dos principais modelos sobre os quais as pessoas falam todos os dias. A empresa também mostrou que o novo modelo Flash superou a versão anterior em todos os testes realizados.
O maior avanço aconteceu em um teste chamado SWE Atlas, e, nos gráficos apresentados pela própria empresa, o modelo Flash chegou a ficar à frente de alguns modelos conhecidos, como o JLM 5.2 e o DeepSeek 54 Pro, em algumas partes desse teste. Agora vem a parte honesta. E eu prometi que seria direto com você. Esses são testes internos da própria Agnes. Foi a própria empresa que realizou esses testes. Eles ainda não foram confirmados por avaliações externas e independentes. Por isso, considere esses resultados um sinal forte, mas não um placar definitivo. A atitude mais inteligente é testar a ferramenta no seu próprio trabalho e observar como ela se comporta. No final, esse sempre será o benchmark mais importante. O que não está em discussão é o acesso. Esse modelo é gratuito, não possui limite de uso, e a Agnes afirma que essa gratuidade não terminará em alguma data escondida. Colocando isso de uma maneira simples, durante uma única semana recente, os modelos da empresa processaram trilhões de palavras gratuitamente. Isso não representa apenas pessoas brincando com uma demonstração. Estamos falando de projetos reais sendo construídos em escala real, sem que ninguém receba uma conta para pagar. E essa é a parte que realmente muda o jogo. Quando um modelo competente é gratuito e aberto, muito mais pessoas conseguem construir coisas com ele. Não apenas as grandes equipes e as grandes empresas. Essa é justamente a ideia por trás do que Singapura está fazendo. Criar uma inteligência artificial de nível avançado que não precise ser extremamente cara nem importada de outro país. E isso me leva a algo que quero contar para você. Dentro do AI Profit Boardroom, esse é exatamente o tipo de ferramenta que estudamos profundamente em conjunto. Quando um novo modelo como o Agnes 2,5 Flash é lançado, nós não ficamos apenas falando sobre ele, nós colocamos a mão na massa. Existem tutoriais nos quais mostro como configurar o Agnes Code desde o início e como conectá-lo a um projeto real. Também realizamos sessões de orientação ao vivo todas as semanas. Você pode trazer sua própria tela, compartilhar aquilo que está causando dificuldade e resolver o problema em tempo real. Existem bibliotecas de prompts para que você não fique olhando para uma caixa vazia sem saber o que escrever. E existe um roteiro passo a passo desenvolvido em torno de ferramentas como essa. Assim, você sempre sabe o que testar em seguida, em vez de se sentir perdido com 20 novos modelos aparecendo a cada semana. Caso você já tenha assistido a um vídeo como este, ficado animado e depois nunca tenha realmente utilizado a ferramenta, o AI Profit Boardroom foi criado para resolver exatamente esse problema. Certo, vamos voltar aos testes. Eu queria exigir um pouco mais do modelo antes de confiar nele para outros trabalhos do AI Profit Boardroom. Então, pedi que construísse algo mais difícil. Um jogo simples da cobrinha em 3 dimensões. Dessa vez, não seria apenas uma página de apresentação. Seria um pequeno jogo de verdade, com movimento e 3 dimensões. Eu queria saber se o modelo conseguiria manter todas as partes funcionando em uma única tentativa. Por que um jogo seria importante para o AI Profit Boardroom? Porque, se um modelo gratuito consegue construir algo com tantas partes em movimento a partir de um único prompt, então as páginas, ferramentas e pequenos aplicativos que quero desenvolver para o AI Profit Boardroom estão perfeitamente ao seu alcance. Isso funciona como um teste de estresse. Se ele consegue lidar com algo cheio de pequenos detalhes, como um jogo, os trabalhos do dia a dia ficam muito mais fáceis. Depois, testei mais uma coisa, e essa é mais prática. Eu queria uma página com uma calculadora simples para o programa de orientação do AI Profit Boardroom. Algo em que eu pudesse inserir alguns números e entender como o processo funciona. Quantas pessoas entram, quantas agendam uma conversa e quantas realmente avançam. Então, descrevi esses dados para o Agnes Code e pedi que ele criasse uma página única e limpa, capaz de realizar os cálculos e apresentar o resultado. Essa é uma ferramenta real de planejamento que posso utilizar no AI Profit Boardroom, e ela foi construída a partir de uma única descrição em linguagem natural, sem precisar lutar com planilhas, sem precisar procurar um modelo pronto. Basta explicar aquilo de que preciso e deixar que a ferramenta organize tudo. Então, para quem o Agnes realmente é indicado, caso você construa coisas, essa é uma escolha muito fácil. Desenvolvedores, criadores e pessoas que desejam transformar uma ideia em uma página ou ferramenta funcional sem precisar de uma estrutura enorme. Mas, sinceramente, o público é muito mais amplo agora. Isso acontece porque o Agnes Code permite que você converse utilizando linguagem natural. Você não precisa ser um programador extremamente experiente para obter valor com a ferramenta. Caso consiga descrever aquilo que deseja, você já consegue chegar a algum lugar. Isso abre as portas para muito mais pessoas. E como o modelo anterior já possuía centenas de milhares de usuários, não estamos falando de um lançamento vazio. Existe uma comunidade real construindo projetos com ele. Existe também um cenário mais amplo que precisamos observar. Atualmente, um novo modelo de inteligência artificial aparece praticamente todas as semanas. É muita coisa. É fácil sentir que você já está atrasado antes mesmo de conseguir abrir o último modelo lançado, mas Agnes representa um sinal positivo. As melhores ferramentas estão ficando mais baratas e mais abertas rapidamente. Um modelo gratuito, criado por um país menor e tentando competir com os principais nomes do mercado, teria parecido algo absurdo há apenas um ano.
Agora, isso é apenas mais uma terça-feira. A distância entre os grandes laboratórios e todas as outras pessoas continua diminuindo. E essa é uma excelente notícia para qualquer pessoa que simplesmente queira construir alguma coisa. Então, deixe-me apresentar algumas recomendações rápidas caso você decida experimentar o Agnes. Primeiro, comece pequeno. Não peça que ele construa o projeto dos seus sonhos logo no primeiro dia. Peça uma página simples ou uma pequena ferramenta e tente entender como o modelo pensa. Segundo, seja específico, mesmo utilizando palavras simples. Quanto mais claramente você descrever aquilo que deseja, melhor será o resultado. Liste as seções, dê nomes para as partes, explique claramente quais são os dados de entrada. Terceiro, sempre verifique o trabalho produzido. A ferramenta é rápida e gratuita, mas você continua sendo o responsável. Leia e revise aquilo que ela criou antes de utilizar o resultado. E, em quarto lugar, não fique perseguindo todos os modelos que aparecem. Escolha um modelo, construa alguma coisa real com ele e aprenda a utilizá-lo bem. Isso é muito melhor do que colecionar 50 ferramentas que você nunca abre. Agora, caso queira conhecer o processo completo, os guias passo a passo e mais de 100 casos de uso de inteligência artificial como este, participe do inema.clubfree ou Inema Pro, direto na internet. Você receberá todas as anotações deste vídeo, além de acesso à nossa comunidade de 68 mil membros que estão aprendendo e construindo com inteligência artificial em conjunto. E caso você realmente queira utilizar o Agnes, em vez de apenas assistir a outra pessoa utilizando a ferramenta, essa é exatamente a proposta do Inema.club. Quando você experimentar o Agnes Code, encontrará alguns pequenos obstáculos. Um prompt que não funciona exatamente como deveria. Uma etapa da configuração que causa dificuldade. Uma página que não fica exatamente da forma como você imaginava. Dentro do Inema Pro, ajudamos você a superar esses obstáculos mais rapidamente. Fazemos isso com tutoriais práticos, sessões semanais de orientação, nas quais você pode perguntar sobre a sua configuração específica, roteiros que mostram o que construir em seguida e prompts prontos para usar. Assim, você nunca fica preso olhando para uma caixa vazia sem saber o que escrever. São mais de 4 mil membros que decidiram parar de apenas assistir e estão prontos para começar a construir. Venha participar acessando Inema Pro. Vejo você lá.